Cá estamos com mais um Sintonia. E a cada semana eu fico pensando assim, puxa vida, mais de 130 entrevistados e nenhuma má notícia, porque aquilo que poderia soar como algo não tão bom, as pessoas que eu trago no programa têm a capacidade de transformar em algo muito bom. E é exatamente o tema que nós temos para esse Sintonia desta quinta. A enfermidade como um caminho. Muitas pessoas adoecem, claro, porque a gente adoece na alma, na mente, no corpo, e elas perdem a razão de viver, elas perdem a capacidade de luta, elas se entregam, a estima vai lá embaixo e não encontram assim, uma energia interior para se elevar, se recuperar e perceber para que é que eu passei por isso. Que caminho essa doença veio me trazer. Hoje eu trouxe um exemplo vivo de uma pessoa muito querida, Cristiana Castrucci, espero que eu tenha acertado o nome dela, que veio falar como ela passou por 2 vezes muita dificuldade no corpo físico e está inteiramente curada. E como isso serviu para transformar a vida dela e a vida de outras pessoas. A Cris vai dar um oi agora para os nossos internautas e volta para mim. Olha que lugar lindo. Boa tarde. Que delícia estar aqui, Beth. Não é? Muito, porque a gente se conhece já há tanto 2 tempo, anos, né? 2 anos, e é a primeira vez que a gente vai conseguir fazer. A gente sempre falava que íamos fazer alguma coisa juntas, Estamos não é verdade? fazendo, essa é a primeira, hein? É, porque a gente faz um trabalho conjunto, né? O que você faz é muito parecido com o que eu faço. Essa superação não é só ligada sempre à doença, né, mas ligada a outros obstáculos que a vida te traz, né? Eu resumiria então, assim, que nós duas ajudamos a melhorar a vida das pessoas. Confere? Confere. Eu sinto que essa é a minha missão. Eu procuro melhorar a vida das pessoas com as minhas atitudes, com o que eu faço, né, genericamente. Então, vamos dizer, quem é essa Cris? Ela já tem 2 livros e vai comentar sobre eles já já. Mas ela é empresária e fundou um projeto chamado Be Color. Seja cor, seja colorida. Uma instituição sem fins lucrativos e que trabalha na cura de doenças crônicas por meio de trabalhos interativos, terapêuticos e tudo que for ligado a isso. Ela leva mensagens de otimismo e superação em seus livros. Chique, ela fundou pela Fundação Getúlio Vargas, tem especialização em crítica de cinema, especialização em Walt Disney. Show de bola, maior exemplo de sucesso no mundo, né? E a Cris, ela passou por algumas dificuldades no corpo físico, e é disso que nós vamos falar hoje. Cris, conta uma coisa pra mim. Você veio sendo uma pessoa saudável até que você detectou que estava enferma. Você teve, se você quiser falar para o nosso ouvinte, porque isso vai ilustrar bastante. O que você teve? Eu tive 2 cânceres. Eu tive vamos dizer, para ficar mais facilitar tudo essa história, eu tive um pré-câncer e depois eu tive um câncer que era o mesmo. Na verdade, assim, o corpo meu estava doente. E eu tive a chance, e eu falo muito isso, que é quando você conhece o seu próprio corpo, você consegue saber que ele está mandando mensagens para você que o seu corpo não está bom. E foi o que eu fiz. Eu tive essa sensação que o meu corpo não estava bom. Ele estava mandando mensagem, eu estava cansada, eu estava triste, eu estava desanimada. Sem então, energia. Total. Você realmente, porque eu achei que quando você tem um corpo estranho, toda a sua imunidade, ela começa a trabalhar de uma maneira absurda. Por isso veio o cansaço. E aí eu resolvi fazer um exame, detectou, eu tirei um quadrante da mama, fiz um tratamento para não ter na outra um anti-hormônio, tamoxifeno, e superei isso de uma maneira assim muito diferente do que o normal, porque eu não tive nenhum caso na família de câncer que fosse hereditário. E eu sempre fui muito saudável. Ativa. Nossa, Ariana. Não, e assim, mais do que tudo, eu sou esportista, sempre fui. A minha família é esportista, meus filhos são. Então, e trabalhava sempre com uma empresa, eu tinha uma empresa junto com meu ex-marido de nutrição, de produtos dietéticos. Então, quando o médico falou pra mim assim, não, você tá com a célula cancerígena, eu falei, mentira, por favor, eu sou super forte. Deixa eu só fazer um parênteses.
O Sintonia é um programa do bem, certo? Nós estamos fazendo esse relato, não é porque eu estou dando uma notícia, não, é porque ela vai contar a transformação que houve na vida dela a partir desse momento. Pode continuar. Então, e é isso. Então, o que acontece? Quando eu percebi que tudo na vida pode acontecer, que você pode adoecer, eu falei, o que eu vou fazer comigo? Né? E foi aí que eu fui atrás dessa batalha. Conheci milhões de pessoas, descobri que muita gente tinha dificuldade em lidar com o assunto, que era diferente de mim. Então eu resolvi lançar o meu primeiro livro, que se chama Você Me Viu Por Aí, a busca da identidade depois do câncer. Eu chamei uma amiga, na época eu conhecia a Maristela Paviva, fotógrafa, e a Luísa Autílio, que fazia umas colagens, contava histórias de recortes da vida. E resolvi montar um livro dizendo que o câncer não era feio, que o câncer era... Pode erguer, isso. Podia ser visto de uma maneira bonita. O que aconteceu? Todos os livros que eu fui buscar, Beth, eram livros muito tristes. Tá. Eram livros que falavam, que praticamente eu via assim como uma coisa negra. Eu falava assim, nossa, um livro preto que vai para estante. Não era o lado da superação, Não, né? era o lado da... Porque a doença pode ser bela também. E esse eu acho que o fator importante. Então eu falei para o editor que eu queria fazer um livro com cara de receita de cozinha, com milhões de fotografias lindas, em que as mulheres pudessem mostrar que tivessem tido câncer, que pudessem mostrar o lado positivo delas, que mostrassem a beleza delas. Não só a interior, mas a exterior também. Então eu queria um livro de mesa, então eu queria um livro de capa dura. E foi esse o projeto, não é esse livro para você deixar enfeitar a estante, dar estante. E aí, assim, só para explicar para você entender, que ele é cheio de fotografias. Tá vendo? Pessoas que se superaram. Então eu queria um livro que a pessoa folhasse. E falasse, olha, tá vendo? Eu não tenho que ter medo disso. Eu posso enfrentar, tá vendo? Eu tenho essa Cris, que a gente conseguiu passar por isso e enfrentar. E foi assim uma experiência tão positiva para mim que eu resolvi, depois de um tempo, começar a trabalhar com isso. Foi aí que surgiu a ideia de formar um instituto aqui? Não, na realidade, eu estava meio assim, com o pé para lá e outro para cá, monto, não monto, e aí eu tive o segundo câncer. Aí eu falei, agora eu tenho que montar. Não, vocês estão vendo, ó, vocês perceberam como é que ela fala isso? Rindo. É demais, Cris, que exemplo de vida que você é. Foi no segundo, então você resolveu montar o instituto? Foi no segundo, porque eu falei assim, nossa, meu Deus, que coisa. Aí eu fui fazer um exame de novo. Eu tinha um exame de a cada 6 meses de controle, aí tinham feito 4 meses. E eu falei, nossa, tô esquisita. Eu falei, vou fazer exame. Não, mas se você é exagerada, eu falei. Você se antecipou. Vou fazer. E aí, deu. Tava lá. Aí o médico falou, Cris, eu acho que se assim, eu vou fazer uma mastectomia, tô querendo fazer, combinei com o masto e o cirurgião plástico. Eu falei, olha, eu vou ser muito sincera. Vou deixar na mão de vocês e vocês façam o que for melhor para mim. Eu vou falar assim, na maior franqueza, Beth, eu não tinha ideia o que ia acontecer comigo. Tá. Aí em 2 dias eu vou operar. Aí eu chamei toda a minha família, filhos, sobrinhos, que a gente mora tudo meio perto. Assim, eu fiz uma mesa enorme num bar perto de casa, chama Ilha das Flores. E falei, gente, vamos tomar caipirinha, então é uma notícia ótima para passar para vocês. Todo mundo bebeu e tal. Porque assim, quando foi mais 10 minutos, eu falei, vamos brindar. Ah, mas então, agora o que você quer brindar? Não é teu aniversário, né? Era maio. Eu falei, eu quero brindar a vida, porque eu estou tendo a chance pela 3ª vez de viver. Eu vou viver pela 3ª vez. O que você está falando? Eu falei, não, é que apareceu um câncerzinho e eu vou ter que tirar tudinho. E aí eu vou virar uma Angelina Jolie. Então, aí minha mãe, meu pai, gente, a olhando para mim, eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, eu não vou morrer não vai acontecer nada. E outra coisa que eu falei, se por acaso eu tiver que morrer, vou morrer feliz da vida, porque estamos todo mundo aqui reunido e trazendo boas energias. Então, sabe? Ó, deixa eu falar uma coisa, vocês estão percebendo por que é que essa moça se curou? Vocês percebem como ela encara o que estava acontecendo? Ela levou com otimismo, com entusiasmo, ela não fez drama, não se acabou. E foi isso que ajudou você a se curar, não foi? Foi, porque eu entrei muito confiante, lógico, nos médicos, em Deus. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada e eu acho que quando você
acha que tem algo superior a você, você se entrega, né? E amigos, e a família aqui do lado, né? porque eu digo que acolhimento é a coisa mais importante. Validação, né? Muito. Compaixão. Tudo. E outra coisa, aquele olhar, e foi tão legal, Beth, porque assim, né? Eu estava separada depois de 32 anos que eu estava com o meu ex-marido, então para mim foi tudo muito novidade. Transformação. Total. E ressignificando todo um contexto de vida. Aí eu sei que quando eu voltei da cirurgia, foram 8, 10 horas de cirurgia, não sei quando eu cortei o olho, assim, eu vi, tava minha irmã lá, eu falei, oi, e aí? E eu me vi cheia de mecanismos, a primeira coisa que eu fiz foi olhar assim pro espelho. Pra ver que não tinha mais peito que tinha peito. Aí eu falei assim, o que você tá fazendo aqui, né? Ele falou assim, você tá dormindo já não sei quantas horas. Eu falei, nossa, então eu já posso ir embora, né? Ela falou assim, não. Aí eu dormi de novo, acordei e tinha minha cunhada. Eu falei, ué, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que tá acontecendo? Ele falou, não, você não sabe, Cris. A gente fez um revezamento, criamos um chat e nós revezamos. Então, a cada tantas horas, uma amiga vem. E isso foi a coisa mais bacana que aconteceu. Que bacana. E eu conheci uma moça que ia fazer agora uma mastectomia também, e ela falou, Cris, onde é que eu arranjo, você que conhece enfermeiras, cuidadoras? Eu falei, que cuidadora? Você vai fazer igual o que eu fiz. Você vai contar para suas amigas, porque eu tive isso, Beth, porque eu contei para elas, porque eu estava... Você partilhou. Exato, e eu estava assim, não estava passando para elas o lado triste da história, porque senão todo mundo se assusta e ninguém vai. Então, elas se organizavam, uma dava banho, a outra me carregava. Olha, foi uma experiência de vida maravilhosa. Que vem ao encontro de uma frase que eu falo sempre, assim, quem tem uma tristeza e a divide, ela diminui. E quem tem uma alegria e a compartilha, ela se espalha. Foi o que você fez. Você dividiu a tristeza e ela acabou se transformando numa alegria compartilhada. Foi, né? Então, às vezes eu acordava e falava, nossa, você aqui, né? Ô, Cris, deixa eu só te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper, porque a nossa entrevista é super rápida. E como nós somos arianas, falamos pra caramba, eu quero saber, quero que você comente aqui com o nosso internauta, o que é o bicolor? Vou ser bem resumida. O bicolor... Antes era bipink? Era o bipink. Porque quando eu tive o segundo câncer... Seja rosa, depois seja colorida. Eu resolvi ser um bipink. Então, assim, eu fui atrás de trabalhar com a superação de mulheres com câncer em tratamento. E daí eu comecei a descobrir que eu precisava tratar, não só informar, mas eu precisava conscientizar. E eu precisava educar para que a gente pudesse prevenir, precaver, rastrear a doença no começo. Então, eu comecei a viajar pelo interior e eu fiz um trabalho com todas as instituições, todos os órgãos. Foi um trabalho lindo, cidadezinhas pequenininhas, que existiam 3 pessoas com câncer só, de população. E você visitava essas cidades? E essas cidades, e a gente criava um centro de acolhimento, com o fundo social, com a primeira-dama. Foi um trabalho maravilhoso. Daí, conforme eu fui crescendo, fui participando de grupos, ligados ao câncer, várias ONGs. Aí me chamaram para participar de um grupo que é o TJCC, Todos Juntos contra o Câncer, que quem organizou foi a Merula, Estílio da Abrali. A Merula já esteve aqui. Então, a Merula assim, foi uma grande luz para mim, porque ela falou, Cris, cresça. Né? Então, aí eu falei, não, agora eu estou participando dos projetos todos ligados ao Brasil, de um modo geral, mas eu estou também, eu falei, bom, agora tem que crescer. E aí eu resolvi aumentar o bipink para um bicolor. E como é que ele funciona? Por exemplo, se alguém que está nos ouvindo tiver interesse em conhecer o seu instituto? É www.bicolor.com.br. Eu tenho página no Facebook, tenho o Instagram, bicolor_br. E o que a gente faz? A gente acolhe essas pessoas, a gente direciona e a gente faz um trabalho muito lindo com os depoimentos que as pessoas têm, com as histórias. Porque quando eu fiz o primeiro livro, contar a história ajudou muito na cura das pessoas, porque a gente tem que olhar a doença como uma coisa positiva e não como um caminho. Exatamente. É o tema nosso hoje, a enfermidade como um caminho. Como um caminho. E aqui até, inclusive, eu quero saber assim, você teve uma lição enorme com essa passagem sua pelo câncer, não teve? Qual foi a maior lição que você teve? Você sabe assim que... Se é que pode chamar de lição, o que pode chamar? Eu não acho que é uma lição, mas eu acho que é a capacidade de aumentar a significação da vida. Você vai ressignificando conforme você vai tendo
os obstáculos, né? E chega um momento que você fala, você ressignificou, você mudou, você quase passou. Não, eu acho que eu acrescentei. Eu acrescentei essa significância. Eu dei um significado maior àquilo que eu já tinha como valor desde quando eu fui me formando como pessoa. E foi deixando de se importar com coisas sem importância. Porque Isso. a gente tem esse pecado, né? E você sabe de uma coisa que mas eu acho que é um pecado que faz parte de uma época da vida, uma geração, quando você tem 20, 30 anos, você acha que você pode tudo, você consegue. Tudo importa. Né? Você não tem notícia de coisa ruim até os 30, é raro, né? Pra você, eu me lembro, eu com 20 anos, assim, escutar alguém divorciado, ou se tinha, eu nem prestava atenção, né? Então, eu acho que a gente vai realmente se adaptando e a sua essência vai vindo. Né? E esse segundo livro que eu fiz, o Alice... Vamos mostrar. Voltou para casa. Mostra bem ali. Lançou agora, faz um mês? Nem isso faz ainda, faz 2 semanas. 2 semanas? E tem mais um lançamento? Vai ter o dia 24 de abril de novo, no Levando Itaim. Eu já estive em Sorocaba, eu vou começar a fazer um tour de viagem, porque eu faço uma palestra, mas na verdade esse livro... Ele apareceu o seguinte, se eu me perdi com o câncer, porque a gente perde a personalidade, a gente perde a identidade, como é que eu fazia para voltar para casa? Então, eu que sempre gosto, fiz pós em crítica com o Walt Disney, então eu gosto de contos de fada e etc. Falei, vou usar a Alice, que sempre foi um personagem muito intrigante. Forte por quê? Porque ele fala sobre transformação. Ele fala entre a realidade e a fantasia, entre ser adulto e ser criança. Então, essa transformação que me fez assim, eu vou pegar a Alice para ela me resgatar de volta. Então, eu fui para um mundo encantado meu, que foi fantasiado, né? Nós arianas somos bons nisso. Criar. Então, assim, eu fui para o mundo e na volta eu comecei a ressignificar tudo. Então, no livro eu falo sobre a transparência, a flexibilidade, sobre equilíbrio. Quero mostrar aqui para vocês o livro. Alice Voltou para Casa, que a Cristiana Castrucci está lançando e vem corroborar que a enfermidade é um caminho desde que você adote uma atitude proativa de compreensão, porque o universo traz as coisas para o nosso aprendizado, não é? E eu imagino, deixa eu só te dar isso aqui, que você deve ter tido isso muito, ou não? Muito, autoconfiança. Então, a autoconfiança, vocês percebem pela maneira como a Cris fala? Como ela é uma pessoa confiante, ela crê naquilo que ela está fazendo, mesmo quando ela teve a notícia do segundo câncer, ela não hesitou. Mas eu vou fazer uma pergunta que, não sei, você responde se você quiser. Em nenhum momento você teve medo ou teve algum momento que você fraquejou e se sentiu mais, assim, assustada? O meu maior medo, eu não sei, acho que não sei se é assustada. Eu tive medo, bastante, mas não medo de morrer. Eu tive medo do desconhecido, porque é uma situação tão nova, eu nunca tinha tido nenhum caso na família, então eu não sabia como lidar, eu não sabia como eu ia ser, né? E eu sou uma pessoa intensa, eu sou complexa, sabe, por natureza, então era um bolo de questionamentos, mas assim, você sabe o que mais, eu sempre fui uma pessoa sem paciência, sempre muito imediatista. E uma das coisas que eu mais aprendi é ter paciência com essa doença. Porque mesmo? Eu falo que tem um reloginho assim, quando você tem a doença, ele liga 5 anos. Ele começa... Aí você olha e fala, putz, só passou 3 dias. Putz, passou um mês. E você ficou mais paciente com isso? Fiquei porque eu não podia mexer no tempo. O tempo ou você vive uma fantasia, como eu fui para Alice, e você vive uma fantasia para esse tempo passar, e nessa fantasia e nesse tempo não existe um tempo real, e sim o seu tempo imaginário, ou você começa a ficar doida, porque, entendeu? Tanto que entre um e outro foram 3 anos e meio. Sei, não deu 5, que é o previsto para erradicar. Então, no primeiro momento você fala, mais 5 de novo, porque você começa do zero. Ah, tá. Aí eu comecei a entender que esses faltavam 5, era assim, é o que eu tinha para ganhar mais, entendeu? Que no fundo, eu queria que esse tempo passasse muito devagar, porque estava sendo muito bom isso tudo que eu estava vivendo. Sim. Então, você entende assim, o medo é você não poder segurar o tempo, é você administrar a sua vida. Nossa, que frase linda! O medo é não conseguir segurar o tempo. Nossa, gente, vocês não estão vendo, mas eu arrepiei aqui. E você passou a fazer palestras para pessoas que estão adoecidas ou como prevenção?
Para os dois. Para os dois? Pros dois. Eu faço palestra para os dois. Eu faço palestra de prevenção, palestra de apoio e principalmente conhecimento. Então eu tenho uma equipe multidisciplinar, então a gente fala sobre nutrição, sobre a importância do esporte, o sono, as terapias, cuidar da alma, alternativas, da mente. Deus, a mente, o padre, o pastor, o não importa, não né? interessa, mas assim, um foco e muito acolhimento, Beth, porque é muito importante a gente se sentir acolhida. Verdade. Então, eu tô numa cidadezinha pequenininha, eu fui muito interessante uma cidadezinha que eu fui, que eles não tinham nenhum centro de acolhimento, porque numa cidade grande você tem vários, ligas, etc. E eles não tinham, então eu falei, bom, vamos montar, quem é que faz o melhor café? Uma levantou, quem faz o melhor bolo? Outra levantou, falou, quem é a casa que consegue sentar 5, 6? Eu, pronto, então é o seguinte, se sua casa vai ter uma coisa, você leva o bolo e uma vez a cada 15 dias vocês vão se encontrar e vocês vão falar como foram os 15 dias durante esse tratamento de vocês. E você sabe que foi uma coisa fantástica, porque de repente aquilo que não existia passou a existir muito. E elas fazem café até hoje. Mas você viaja assim, o estado de São Paulo? Outros estados outros também. estados também? Não, eu pego o carro, vou. Nossa, que coisa linda, Cris. Eu quero assim, ao vivo e em cores, parabenizar a sua atitude. E eu vou te Aliás, a contar atitude é uma tudo. coisa, como na vida tudo né, acaso, né? Eu até estava falando do Alice e eu queria comentar uma coisa interessante. Como eu estava falando muito de criança, né? Eu queria muito uma ilustração, não queria fotografia como outro, que mostrava a realidade, mas eu queria algo que trabalhasse a ficção. E eu tive, assim, a sorte de conhecer o Paulo Caruso. Ah, tá. E foi ele que fez a ilustração do livro. E o Paulo passou por um câncer. Então, quando eu descrevo sobre o processo, que eu falo que a gente se sente um nano, micro, nada, se é nada naquele monte de aparelhagem, ele começou a desenhar porque ele se via igualzinho. Então, essas parcerias para você mostrar o trabalho que são você conexões, quer dizer, né? São. Como se a gente fosse um polvo e de repente ali você vai com um tentáculo e vão se juntando para um bem maior. Eu acho que você falou uma palavra muito bacana, é um polvo mesmo. Eu polvo. acho que é isso, você se conecta e essas pessoas vão contando essas histórias. E como é que, perceba uma coisa, como é que você está aqui hoje? Como é que surgiu a nossa amizade, eu te conhecer? Porque uma querida, Rosângela Lira, resolveu montar um grupo e eu tive o privilégio de fazer parte, você também, e a gente se comunica pelo WhatsApp, sempre enlouquece, né, com as mensagens, e eu acabei conhecendo a Cris, assim como tantas outras queridas, e a gente se reúne. Não, e o mais incrível é isso, a gente Não foi é sentar assim, uma do lado da outra numa mesa que de, sei lá, 80 mulheres. Tinha 80 mulheres e nós sentamos em 5 e esse grupo ficou, né? Que é a Desirê, a Vilma, a Mariângela, a Ivete, você e eu. Tá, dentro do grupão surgiu um grupinho. E aí começa a desenvolver. Porque conforme estudos, pesquisas, a longevidade ela é muito mais garantida à medida que você se conecta com outras pessoas, tem com quem conversar, são amigas, saem para dar risada, para dividir tristeza, alegria, não é? E assim por que isso que eu acho que a cura, não é, a gente não afirma que cura, o câncer tem cura se você fizer A, B ou C. Mas assim, uma parte da cura é essa, é você não ter medo de falar da sua doença, não falar das suas fraquezas, dos seus medos, e das mágoas. Né? Então, quando você está reunido, eu falo também, estou arrepiada. Eu tô vendo! Nossa senhora, gente! A gente, é pura emoção aqui. A gente quando está conectado a isso, é essa alma, essa coisa que faz você realmente ficar mais jovem, ter vontade, porque você se expõe. Então, essa cultura de se guardar, né? Não é se preservar. Se guardando não se preserva neste mundo hoje. Né? Então, você estar aberto, eu falo que é uma autoajuda colaborativa. Ao mesmo tempo que eu estou ajudando, eu estou colaborando e você está me ajudando. E fazendo bem para você. Então, é uma autoajuda, que é uma ajuda, que colabora. Então, isso é o mais importante, né? Sem dúvida. E agora eu queria, se Deus quiser vai entrar, vamos lá, nossa produção, eu queria te dar um presentinho, que é o que eu sei fazer, tá? Calma lá. Olha lá, Paulo, vai entrar aí? Hoje, nós estamos trazendo a Cristiana Castrucci, que, coincidentemente, a Ariana está fazendo aniversário. Vamos lá, Paulo.
parabéns a você por esse dia, que também deve ser comemorado todos os dias do ano, porque a vida é sempre um milagre. Cris, parabéns! Obrigada! Olha, que Deus te dê muitos anos abençoada com todo esse trabalho lindo que você está fazendo. Nós, E né? pra gente terminar, porque o programa voa, todo mundo que vem aqui eu falo que tem que chamar de novo, né, gente? Porque tem sempre alguma coisa mais pra falar. Eu vou pedir pra Cris mandar uma mensagem pra quem estiver nos ouvindo. O que você teria pra dizer? Eu vou te dizer uma única coisa, que eu acredito. Tenha fé em Deus e em você. Porque o resto, as coisas acontecem, se você acredita que você é capaz, e se acredita que tem alguém que faz o impossível, tudo passa a ser possível. Então viva no mundo das possibilidades. Não feche os portões para você. E eu queria, lindíssima essa mensagem, eu queria acrescentar uma frase que eu li num livro do Joseph Murphy, que eu amo. E ele diz o seguinte: quem está com Deus, está com a maioria. Já tem maioria. Já está em maioria. Não é? Muito bem. Porque, assim, quando você... Tá bom, a pessoa é sozinha, fala, não tenho amigos. Mas, no mínimo, Deus você tem. E a sua autoconfiança. Isso que é importante. E a atitude que você tomar à frente às questões que você vai atravessando. Lógico, mas né? Isso você tem que acreditar que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo No é mundo, no infinito do universo, tudo é possível. E você... Não preciso nem perguntar qual é a sua missão, né? Mas você pode reiterar qual é a sua missão. Tá na cara com essa missão, né, Cris? Ai, então, mas essa missão de... eu sempre falo que eu tenho sempre uma vontade muito grande de aumentar, melhorar a qualidade de vida de pacientes oncológicos. Quando você começa a trabalhar com pacientes oncológicos, você começa a ver que tem pacientes que não têm a doença e são iguaizinhos aos pacientes Sério? oncológicos. Como porque assim? a De que doença é maneira? da alma, Beth. Nossa, que interessante. Então, isso. quando a gente pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa, levando amor, carinho, afeto, acolhimento, compreensão, você às vezes... Quero estar nessa também, porque eu adorei isso aí. Então vem Isso aqui que você falou, que pacientes que não... pessoas que não estão doentes têm os mesmos sintomas, características de quem está doente. É verdade. Agora eu estou me tocando que eu conheço pessoas assim. Não, e se a gente pode melhorar... Ela não precisa desenvolver. Então, ó, eu vou deixar física. aqui com testemunha. Você sabe que eu faço algumas coisinhas, né? Sim, várias. Canto, bananeira e carrepiando tudo. E eu iniciei uma nova atividade no final do ano passado, que é alinhamento emocional com o pêndulo, que eu alinho os seus chakras, vejo que momento biográfico, antroposófico a pessoa está, faço uma massagem regenerativa, uma série de coisas, porque não adianta você estudar um monte na vida e não aplicar. E não adianta também você estudar um monte na vida e ficar só para você e você guardar. A sabedoria está em você compartilhar. Nós poderíamos juntar esse trabalho que você faz e eu vou com os meus recursos e ajudo você. Porque quando você alinha a chácara, quando você vê o momento biográfico da pessoa, a idade é muito importante, você já dá algo assim pra... Vamos fazer? Olha, eu tô falando isso aqui no ar, porque daqui a um tempo vocês vão me cobrar pra ver se eu fui. Você vai ver. Eu vou carregar ela comigo pra gente, porque ela vai... Não, e fora o seguinte, você não tem ideia o que você vai amar. É? Porque assim, é uma doação tão grande que o amor que você recebe é incrível. Eu não sei te explicar. Então, você está falando em alinhamento, eu acho bárbaro, porque quando a gente passa realmente por medos e esses obstáculos que a gente desconhecidos, a gente se desalinha. Desalinha. Não só o corpo físico, né? Da Gaustilt, como fala minha funcionária, gastrite, dá tudo, mas o chakra se desalinha e perde a energia de luz, né? Exatamente. E aí tá fechado, você sem luz, se adoece. Combinado. Pode mandar um beijo, que nós já estamos saindo do ar. Um beijo para todos vocês. Espero que vocês gostem desse trabalho. Quem quiser mais, procura coraçãocolor.com.br. Gente, eu vou falar, eu sou tão grata a Deus de ter o Sintonia e poder trazer assuntos assim que fazem tão bem pro corpo físico, pra alma. E por isso que a gente partilha. Compartilhe também para quantas pessoas esse assunto estará fazendo bem. Até a próxima semana com mais novidades no Sintonia. Tchau!